Esta é a pirâmide legal do Brasil. A sua altura corresponde a mais de 7 milhões de textos normativos editados desde a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988. Isso equivale a quase 1.000 normas editadas por dia útil. Meu nome é Paulo Mondego e convido você para seguir me acompanhando nesta série especial em comemoração aos 35 anos da Constituição. Está no ar o último episódio do capítulo sobre a hierarquia das normas brasileiras. No vídeo anterior, a gente viu que o nosso sistema normativo pode ser compreendido como uma gigantesca pirâmide em que as diferentes normas que organizam a vida em sociedade obedecem a uma hierarquia. Refrescando a memória, essa é a conhecida pirâmide de Kelsen, uma metáfora visual desenvolvida a partir da teoria jurídica do filósofo e jurista Hans Kelsen. No topo, como já estudamos, está o chamado bloco de constitucionalidade, formado pela Constituição Federal, seguido logo abaixo pelas normas supralegais. Neste vídeo, vamos conhecer então as normas primárias infraconstitucionais previstas no artigo 59 da Constituição e que se encontram no terceiro nível hierárquico da nossa pirâmide. São elas: leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Quando eu tiro as emendas à Constituição de cena e olho apenas para as demais espécies normativas, que seriam leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, aí não é possível reconhecer hierarquia entre essas demais espécies normativas. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já consolidou esse entendimento, no sentido de que não há hierarquia entre as demais espécies normativas do artigo 59, com exceção da emenda, que é superior a todas as demais. Começamos então com as leis complementares e as leis ordinárias, que regulam e permitem colocar em prática os direitos e as garantias asseguradas pela nossa Constituição Cidadã. As leis complementares tratam de matérias específicas definidas pelo texto constitucional, enquanto as leis ordinárias abordam qualquer tema que não esteja reservado à lei complementar, aos decretos legislativos e às resoluções. Não há hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. O que existe entre elas é essa diferença no campo material de atuação, porque lei complementar tem matéria taxativa, lei ordinária tem matéria residual, e, claro, alguns aspectos no que se refere ao processo legislativo de confecção dessas normas. Lei complementar é aprovada por maioria absoluta, isso está lá no artigo 69 do texto constitucional. Lei ordinária, por seu turno, é aprovada por maioria simples, maioria dos presentes, desde que haja quórum, isso está no artigo 47 da nossa Constituição. Entre as espécies normativas primárias, temos também a lei delegada, em que o Congresso Nacional autoriza o presidente da República a exercer a função atípica de legislar. Mas esse instrumento acabou caindo em desuso após a criação das medidas provisórias. Também elencadas no rol de normas primárias, as medidas provisórias se diferem das leis delegadas por exigirem os requisitos constitucionais de relevância e urgência para serem editadas pelo presidente da República com força de lei e vigência imediata. Há ainda os decretos legislativos que regulamentam as competências exclusivas do Congresso Nacional e, por fim, as resoluções. Decreto legislativo, ele, em regra, ele vai ser utilizado pelo Congresso Nacional para regular suas matérias de competência exclusivas. Existem ainda possibilidades previstas expressamente no texto constitucional, como, por exemplo, a da medida provisória. Quando a medida provisória perde os seus efeitos e o Congresso precisa regular os efeitos decorrentes daquele período, a Constituição determina que o Congresso utilize um decreto legislativo. Já as resoluções, elas são uma espécie normativa utilizadas pelas casas legislativas do Congresso, ou seja, pela Câmara, pelo Senado, e a ideia é que a Câmara e o Senado, quando forem
materializar suas competências privativas, né? As competências da Câmara estão no artigo 51 da Constituição, do Senado 52, essas casas utilizem a resolução como instrumento normativo. Assim, fechamos o artigo 59 da Constituição. Mas não se engane, esse rol de espécies normativas primárias não é taxativo. No vídeo passado, explicamos o decreto autônomo do Presidente da República, que também ocupa espaço nesse terceiro nível da pirâmide. E você sabia que nesse mesmo patamar estão os regimentos dos tribunais do Poder Judiciário e das duas casas do Congresso Nacional, além das resoluções do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público? Também reconhecimento ali do regimento do Tribunal de Contas da União, desde que, e aí o Supremo dá um desenho legal através do ministro Alexandre de Moraes, na DI 4145, que eu acho muito interessante frisar. Desde que esses atos normativos, eles têm um conteúdo normativo e têm um conteúdo autônomo, e que sejam revestidos de atributos de generalidade, impessoalidade e abstratividade. Se essas espécies normativas preenchem esses requisitos, então elas passam a ser consideradas como espécie normativa primária. Agora é hora de falar sobre a base da nossa pirâmide, onde ficam as espécies normativas secundárias, também conhecidas como infralegais. Aqui entram, por exemplo, as portarias, as instruções normativas e os decretos regulamentares. São normas que não criam direitos nem obrigações. Sua função é detalhar a aplicação das normas primárias por meio de atos administrativos editados por chefes dos três poderes ou chefes de órgãos e repartições. E quem garante que todo esse sistema funcione na prática? De que forma se dá o controle de constitucionalidade das normas que podem ser democraticamente questionadas pela sociedade? Qual é a diferença entre o controle concentrado e o difuso? O controle concentrado, ele vai fazer uma análise em abstrato da norma. Então, ele vai pegar a norma em abstrato, vai comparar com a Constituição e ver se ela é compatível ou não com a Constituição. Enquanto que o controle difuso, você tem ali um caso concreto, esse caso concreto revela uma inconstitucionalidade e aí ocorre o controle difuso. O controle difuso pode ser realizado por qualquer órgão do Poder Judiciário, desde um juiz até o Supremo Tribunal Federal. Já o controle concentrado, se for tendo como parâmetro a Constituição Federal, só o STF que vai realizar. Se o parâmetro for uma Constituição estadual, nós teríamos ali os tribunais de justiça com competência para realizar esse controle concentrado. A sociedade brasileira está organizada em normas hierarquizadas sobre princípios fundamentais que dão forma ao nosso Estado democrático de direito. Estamos falando dos fundamentos da República, dos três poderes, dos objetivos fundamentais da nação e dos princípios das relações internacionais do Brasil. É o que você vai conhecer melhor no próximo capítulo da série especial sobre os 35 anos da Constituição Cidadã.